Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Provérbios para a Vida. Bom dia para você que acordou aí mais cedo para ler as Escrituras Sagradas. Hoje um dia um pouquinho diferente. Essa gravação aqui, né, esse vídeo está sendo gravado. Isso porque eu cheguei em casa ontem de viagem, depois de pregar lá em Pirajuí. E aí já é meia-noite, meia-noite e 3 agora exatamente. E eu vi que eu ainda estava sem internet aqui em casa. Então, pela manhãzinha, né, no dia seguinte, amanhã de manhã, com certeza, é o horário que você está ouvindo esse vídeo, eu vou estar cheio de problema com a internet. A operadora ainda não conseguiu consertar esse problema. E para que você não ficasse vendo a transmissão aí toda hora travando, eu preferi gravar esse vídeo e deixar tudo prontinho para amanhã de manhã para a gente fazer a nossa leitura, tá bom? Então, por isso eu não vou poder cumprimentar um por um que vai estar ouvindo, deixando sua mensagem no chat, mas eu queria deixar meu abraço em espírito aqui, como eu sempre gosto de fazer, cumprimentando uma por uma. Vocês com certeza estão aí já sedentas pela palavra de Deus, tá bom? Então, por esse motivo, eu já vou direto para o nosso cronograma para a gente ver a nossa leitura de hoje, tá? E o nosso cronograma de hoje nos diz que é um dia muito especial. Especial porque é o dia 200 da nossa leitura bíblica. Imagina você que a gente já andou 200 casinhas dessas, 200 dias lendo a Bíblia. Falta pouco, faltam 152. Começou com 365, mas a gente adiantou tanta leitura que a gente agora só faltam 152 dias, nunca chegou tão próximo, né, gente? Que bênção, que alegria. E a gente ainda está atravessando ali os ais impenitentes do profeta Isaías. E esses ais, às vezes, deixam a gente com a cabeça bastante confusa, né? Mas agora, um pouquinho de história, a gente acabou de ver o enviado do rei da Assíria, do rei Senaqueribe, né, o Rabsaque, e ele está desafiando o povo de Deus, né, deixando a mensagem de Senaqueribe e humilhando os judeus, dizendo que a experiência, a aliança que eles fazem com os egípcios é uma aliança tola e que o rei Senaqueribe vai arrasar com eles como fez com todos os outros povos. Como é que será que o povo de Israel vai se sair diante dessa? Então vamos comigo, a partir do capítulo 37, quando entra em cena o rei Ezequias, um rei que foi muito importante do ministério de Isaías. Então acompanha comigo. Capítulo 37 está registrado assim, ó. Quando o rei Ezequias ouviu isto o quê? Isto que o Rabsaque estava falando sobre a mensagem de Senaqueribe, que ia aprisionar ali os israelitas como se aprisiona um pássaro numa gaiola, né? Essa inscrição foi encontrada num objeto cuneiforme, né? Numa escrita cuneiforme de um objeto, talvez alguns inscritos da Assíria, assírios, né? Falando sobre o rei Ezequias. Então, quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias: Esse dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem força para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, e lhes disse: Diga ao rei o seguinte: Assim diz o Senhor. Não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Isso o Senhor dizendo, né? Usando a boca de Isaías. Eis que porei nele
um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Síria lutando contra Libna, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias com esta missão: Diga a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus em que você confia o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu o que os reis da Síria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente? Você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Ivá? Tipo, se meus pais e eu destruir todos esses povos, cadê os deuses deles? Por que você acha que o seu Deus vai te salvar? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, que não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém maneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância contra o Santo de Israel? Por meio dos seus servos, você afrontou o Senhor e disse: Com a multidão dos meus carros de guerra, eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano. Cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Cheguei ao lugar mais elevado, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei essas coisas, e já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde e o capim dos telhados queimados, antes de amadurecer. Então, olha, eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca. Farei você voltar pelo caminho por onde veio. Com isso, em direção a Senaqueribe, né? Isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano, se comerá o que nascer espontaneamente. No segundo ano, o que daí proceder. Mas no terceiro ano, semeiem e colham. Plantem vinhas e comam os seus frutos.
aqueles da casa de Judá escaparem e ficarem como remanescente, tornarão a lançar raízes e dar frutos. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, o do monte Sião, o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Que eu defenderei essa cidade, para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo, Davi. Veja a diferença entre você fazer aliança com um exército teoricamente forte, como o egípcio, e fazer aliança com o Senhor. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat. E Azar-Adom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Capítulo 38. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Olha que interessante, né? O anúncio de morte. Ponha em ordem a sua casa. Então, primeiro põe em ordem a sua casa. E agora eu te digo, você morrerá. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: vá e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto essa cidade. Eu defenderei essa cidade. Este é o sinal. Você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim, o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Em primeiro lugar, é interessante a gente ver essa oração de Ezequias, né? Será que Deus muda de ideia por causa da oração dele? Na verdade, o próprio Deus já tinha tudo planejado, o próprio Deus move ele a oração. E para mostrar como Deus é tanto Senhor de tudo que acontece, ele ainda manda o sol retroceder, é porque avançar seria mais fácil, né? Agora, retroceder é complicado, foi o que aconteceu. Esse é o cântico que Ezequias, rei de Israel, escreveu depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de passar pelas portas do além. Fui privado do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Como tecelão, enrolei a minha vida. Ele me cortará do tear. Do dia para a noite darás cabo de mim. Verei com paciência até a madrugada. Mas ele, como leão, quebrou todos os meus ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Eu sussurrava como a andorinha ou o grou e gemia como a pomba. Meus olhos se cansaram de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Sê tu o meu fiador. Que direi? Como falou, assim ele me fez. Darei vagarosamente pelo resto dos meus anos, por causa da amargura da minha alma.
Senhor, por causa dessas coisas, vivem os homens, inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Interessante. Foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem a cova não esperam em tua fidelidade. Vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais darão a conhecer aos filhos a fidelidade. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo os instrumentos de cordas, não o louvaremos todos os dias de nossa vida, a casa do Senhor. Ora, Isaías tinha dito: peguem uma pasta de figos, ponham como emplastro sobre a úlcera, e ele irá recuperar a saúde. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei à casa do Senhor? Esperava um sinal, né? Capítulo 39. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, e soube que ele havia estado doente, e que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. Isaías perguntou: e o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio, e nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Olha só o que a soberba e a arrogância fazem. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isso é, tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, né? Ele não tinha juntado nada, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns de seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Então veja, o Ezequias estava achando que isso ia acontecer muito tempo depois, né? E ainda conseguia ter olha como era o caráter dele, né? Ele achava: tá bom para mim assim, desde que não seja comigo, né? Capítulo 40, último capítulo da leitura de hoje. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de você. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou. Põe a mensagem de consolo agora. Que a sua iniquidade está perdoada, que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem um caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Olha só esse Bzinho aqui. Vai fazer um link com o quê? Mateus 3, Marcos 1, 3, Lucas 3, João 23, com João Batista. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame, e alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, toda a sua glória como flor do. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem.
mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele. Diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. Os que amamentam, ele guiará mansamente. E na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. E recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança. Aqui lembra aquele texto de Jó, né? Aquelas perguntas retóricas do Senhor, para mostrar o quanto o ser humano não sabe nada, né? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça ou quem lhe ensinou sabedoria? Quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo. Os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives reveste de ouro e forja correntes de prata para ele. O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira, não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. E por incrível que pareça, o sujeito lê uma advertência dessa e ainda consegue deixar imagens e objetos em casa, né? Isaías gosta, e o Senhor, né, gosta até de debochar em relação a isso. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isto não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Eles não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem eu seria igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ele ordena, né, comanda as estrelas e elas obedecem. Depois ele quer comandar o homem, aí que o homem não quer obedecer, né? Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não cansa nem se afadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Assim é aquele
está fortalecido no Senhor. Até aqui, então, a nossa profecia de Isaías, o dia de hoje. Muito obrigado a você pela companhia. Eu vou ficando por aqui, gente. Também não posso cumprimentar vocês aqui por ocasião da nossa despedida, da nossa leitura. Já estava esquecendo do nosso cronograma. Vamos marcar hoje, que é um dia muito especial. Será que vai ter bolinho? Será que a dona Leda vai fazer uma sobremesa, um bolinho de 200 anos? Vamos fazer o seguinte, então. Quem fizer um bolinho de aniversário aí de 200 dias, seja um bolinho, um docinho, alguma coisa, vocês mandam uma foto para mim, pode ser pelo grupo do WhatsApp, você pega ali meu telefone, onde eu faço as postagens, né? Manda no meu privado e eu faço uma postagem aqui no canal mostrando a foto de vocês. Tá bom? Uma postagem ali no YouTube mesmo. É um bolinho com pode ser uma velhinha de papel, pode ser escrito do jeito que você quiser. O aniversário de número 200, né? Os 200 dias da nossa leitura. Estamos combinados assim, gente? Então eu vou aguardar vocês me mandarem essa foto, viu? Beijo no coração das minhas queridas irmãs, um forte abraço aos meus irmãos. Eu vou ficando por aqui, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Fui.